Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje eu quero ler com você apenas uma frase, um versículo bem pequenininho que está lá em Gênesis 37:5. Presta atenção. Certo dia, José teve um sonho. Quando contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Como assim? Hoje a gente vai falar sobre um dos meus personagens preferidos, José. Mais pra frente a gente vai falar dele de novo ainda essa semana. José é extraordinário, José é maravilhoso, José tem um testemunho incrível. E aí, nesse pedacinho aqui da história, quando Gênesis 37 começa a introduzir José, a apresentar José pra gente, a gente pega essa frase e ela é cheia de significado, cheia de maldade, Quando contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Odiá-lo ainda mais porque ele já era odiado pelos irmãos, porque ele tinha um amor todo especial por José. José era o queridinho do papai, porque José era filho de Raquel, a mulher a quem ele amava. Jacó era esposo de Raquel e de Lia. Já te contei essa história de Raquel e de Lia. E Raquel e Lia eram irmãs, Tem toda aquela história de Labão, que dá a filha mais velha, que é Lia, e aí ele trabalha mais 7 anos para ter Raquel. Raquel era estéril. E aí, depois que Lia já teve um montão de filhos, concubina, todo mundo, aí Raquel engravida. Engravida de José. Então, quando José nasce, José é o cara pro pai. E os irmãos ficam enciumados. Então, José já era odiado, porque o pai, inclusive aqui começa toda essa história dizendo que o pai deu uma túnica colorida para José e os irmãos ficaram com raiva. Inclusive essa túnica que eles molham no sangue de algum bicho que eu não lembro qual que é, acho que é de cordeiro, alguma coisa assim, e levam para o pai dizendo que José tinha morrido. Enfim, isso é a história mais para frente um pouco, quando eles começam a tramar a morte de José, e conseguem tirar José de cena. Mas o que eu quero falar contigo hoje é sobre algo que muita gente fala: isso não existe. Ah, que isso? Não existe não. Inveja existe. Inveja existe e tá na Bíblia. A Bíblia afirma pra gente que existe. Eu quero falar sobre isso, quero falar sobre a nossa boquinha também, Que é importante, volta e meia a gente vai falar dela, porque ela é um testemunho pra mim. Eu já falei demais nessa vida e um monte de coisa que não prestava, não servia pra nada. Mas agora, glória a Deus, eu falo da palavra. Aleluia. Deus transforma a vida dos outros, tá? Quem deixa, ele transforma. Mas eu quero falar com você sobre a inveja primeiro. Muita gente diz que ela não existe, muita gente não acredita, mas ela é real. Eu trouxe aqui algumas coisas pra gente meditar acerca da inveja antes da gente falar sobre o outro ponto, tá? Então a inveja, que é mencionada aqui, eles odiaram o irmão ainda mais. A gente vê que a inveja é uma obra da carne, tá lá em Gálatas 5:21. Antes de falar dos dons do Espírito, fala das obras da carne. Gálatas 5:21 e 20. Gálatas 5:20 e 21 vai falar sobre as obras da carne. Gálatas 5:22 e 23 vai falar sobre os frutos, os gomos do fruto do Espírito, os 9 gomos. E aí, Gálatas 5:21 nos afirma que a inveja, ela é uma obra da carne. Depois, eu fui procurar sobre a questão da inveja e olha o que eu encontrei. Na Bíblia, a inveja é um pecado destrutivo que surge da insatisfação com o que Deus dá, levando ao desejo pelo que o outro tem, ressentimento, amargura e até ódio, que foi o que a gente viu que os irmãos José sentiram por ele. Como visto nos exemplos de Caim. Quem lembra de Caim e Abel? Caim sentiu inveja terrível da oferta que o irmão estava apresentando ao Senhor e matou Abel. José, rei Saul e outros líderes judeus, sendo combatida pela gratidão, contentamento em Deus, A inveja existe e ela é perigosíssima quando não estamos debaixo direitinho ali, do cuidado de Deus, quando não nos colocamos
né, lá no Salmos 91, no esconderijo do Altíssimo, a inveja, ela pode ser letal, como foi no caso de Abel, como quase foi no caso de José e tantos outros casos. Com certeza você já conhece, já ouviu falar de alguma coisa que eu ia fazer, acabei contando e não aconteceu, ou então deu tudo errado. Mas não, inveja não existe. Confio. E aí, vem aqui a definição. A raiz da inveja é não se contentar com a própria porção de bênção, desejando o que o outro tem. Então ela é insatisfação e ela se manifesta de verdade, ela se manifesta no corpo, ela tem consequências. Provérbios 14:30 fala que a inveja corrói os ossos, indicando fraqueza e ruína interna. Ela impulsiona o mal, leva a contendas, murmurações, ódio, foi o que a gente leu, difamação e até assassinato, que foi o que aconteceu com Abel. E ela é, no fim das contas, uma oposição a Deus. Ela revela um coração que não confia em Deus e não conhece a sua bondade, não reconhece a sua bondade para si, né? Então a gente precisa entender sobre essa questão da inveja, dela existir de verdade. Por que José é bobão, tadinho? Ele confiava nos irmãos dele, confiava, sério. Ele achava que eram, são meus irmãos, né? Que isso, eles me amam. Mentira, não amam. E não se iluda com laços familiares. Já vi pai invejar filho, já vi filho invejar pai, já vi, eu sei que você já viu também. Então, acredita, confia. A palavra está dizendo aqui, Gálatas 5:21, a primeira palavra do versículo é inveja, como obra da carne, como pecado. Ou seja, o que tem de invejoso por aí não está no gibi. O primeiro exemplo aqui que a gente viu é Caim e Abel lá, né, no Éden. E a gente tem aqui também em Gênesis, José, que era cometido, né? Ele sofreu com a inveja dos seus irmãos. E aí eu quero orientar você a fazer duas coisas. E essas duas coisas estão na palavra. E a gente precisa aprender com isso. A levar os nossos assuntos, os nossos sonhos, nossos projetos, primeiro para um lugar, que é para o Senhor. Ele vai guardar os nossos sonhos, os nossos projetos, Ele vai proteger. E vai impedir que a gente seja bocudo o suficiente para falar para qualquer pessoa e acabar sendo acometido de inveja e sofrer as consequências que ela traz para as nossas vidas quando a gente esquece que não dá para confiar em todo mundo, né? Vamos lá em Provérbios 16:3, que diz assim: entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. O primeiro lugar onde a gente deve apresentar os nossos sonhos, nossos projetos é diante do Senhor. Salmos 37:5 também fala sobre isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, não precisa sair postando, né? Posta no status, no story, no feed. Conta pra todo mundo. Porque eu vou fazer, ano que vem eu vou fazer faculdade, comprar um carro, comprar uma casa, vou casar, vou fazer. Conta não. Porque a gente não consegue, o único que consegue prescrutar o coração e saber o que tem lá dentro é o Senhor. Nem todo mundo que está perto de você quer teu bem, né? Então, para que falar? A gente fica quietinho, apresenta para o Senhor e deixa que Ele torne visível. Tem um outro texto aqui que vai de encontro ao que eu acabei de dizer, que é Mateus 6:6, que vai falar o quê? Mas quando você orar, vá para o seu quarto. O Facebook? Não. Instagram? Não. Status? Claro que não. O seu quarto. Feche a porta, ou seja, fechar a porta é limitar acesso. Fechar a porta é bloquear o que está fora, preservar o que está dentro. Eu estou fechando a porta para algo que não está fora, que está fora não entrar. Ou seja, quando ele fala... gente, meu Deus, um versículo. Olha aqui. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Lugar de intimidade, lugar de preservação. Não estou na varanda, não estou na laje, eu não estou no terraço. Estou no quarto. É um lugar mais reservado, percebe? Fecha a porta. Limita acesso. Limite acesso à sua vida. Limite. A palavra está dizendo aqui, basta a gente interpretar, pedir para o Senhor dar discernimento e entendimento para a gente compreender. Fecha a porta, limita acesso. E ore ao seu pai, que está em secreto, está lá com você no secreto. Então, seu pai que vê em secreto
te recompensará. A tua bênção vai ser pública, todos vão ver, todos vão dar glória a Deus, né? Todos vão saber que foi a mão do Senhor quem fez. Mas deixa acontecer, para todo mundo ver. O próprio Senhor vai mostrar para todo mundo que foi Ele que fez, porque a glória é dele. Então Ele mesmo mostra, fica tranquilo, você não precisa explanar não precisa contar nada não. Entra no teu quarto, limita acesso, ora ao teu Deus. Ele vai te ouvir, vai te ver, vai abençoar o teu plano, o teu sonho, e Ele mesmo te recompensa, mostrando para todo mundo a glória dele manifesta na sua vida. Para hoje eu preciso que você entenda que as pessoas nem sempre serão confiáveis como nós julgamos que são, como nós somos. Não vamos esperar do outro aquilo que nós damos. Então, peça ao Senhor discernimento para te mostrar quem é quem e em quem você pode realmente confiar. Também preciso mesmo que você entenda que nem tudo se conta, nem tudo se fala. Que o Senhor Jesus coloque hoje guarda nos nossos lábios para impedir que a gente fale antes do tempo, ao invés de levar diretamente para Ele. E por último, mais ou menos importante, eu desejo que você leve os seus planos, os seus sonhos diretamente para o Senhor, aquele que sempre vai torcer por você. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa manhã, por esse fôlego que enche os nossos pulmões. Obrigada, Pai, pelo entendimento e pela atração que a Tua palavra fez aos nossos corações para estarmos aqui hoje, ouvindo acerca da Tua palavra e aprendendo mais uma direção que vem de Ti, Pai. Obrigada, muito obrigada. No nome de Jesus, eu te apresento as nossas vidas, te apresento nossos sonhos, projetos, planos, para que todos eles, diante de Ti, possam dar certo. Em nome de Jesus, cuida da nossa mente e do nosso coração, põe guarda, sim, Senhor, nos nossos lábios, impeça que nós falemos aquilo que não precisam saber, aquilo que só o Senhor pode saber, Pai. Nos ajuda a preservar, Deus querido, a integridade dos nossos objetivos, dos nossos projetos, para que a inveja, Senhor, não venha a nos acometer por um deslize. Muito obrigado por trazer esse entendimento a nós nesse dia. Com certeza essa palavra chegará ao endereço certo, a quem precisa ouvir e aprender acerca do secreto, que vale mais é entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Deus que está no secreto, que nos recompensará em público. Pai, guarda o nosso dia, guarda o nosso caminho, livra-nos de todo e qualquer mal. Abençoa, Senhor, os nossos passeios, nossa diversão, no feriado que acontece aqui na cidade no dia de hoje. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, nos proteja, nos livre. Guarde também, Senhor, toda a extensão da nossa família, amigos, igreja, nosso trabalho. Senhor, abençoe a todos que estão na nossa vida, que sejamos nós canais de bênção. No nome poderoso, lindo e doce de Jesus, eu entrego nossa casa, nossos filhos e filhas, nossos esposos e esposas, toda a nossa família. Que o Senhor cuide de nós, como fez até o dia de hoje. Ebenezer, até aqui o Senhor nos trouxe e nos abençoou. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, amém. Bom dia! Era assim que eu terminava a oração no devocional. Mas enfim, aqui eu quero dizer para você o seguinte. Se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!